Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos. E hoje eu estava aqui pensando pela minha manhã, já ia começar a estudar, e eu estava tendo essa sensação de que o pior sentimento para o músico não é você errar, não é você ter uma música para executar e você errar. Na verdade, é não saber, pela sua prática, se você está indo no caminho certo. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Essa sensação de você estudar, estudar e não se sentir evoluindo, progredindo, ela dá muita frustração. Meio que com a nossa vida normal, é como se você estivesse estudando para um vestibular, mas você não sabe se o que você está estudando vai te fazer passar naquele vestibular. Isso acontece na nossa vida normal e também acontece na nossa vida musical. Então, se você toca piano ou teclado e sente essa ansiedade, você deve ficar aqui comigo para entender como você lida com isso e fica até o final. Bom, e o primeiro tópico aqui é a ilusão do estudo aleatório. E, na verdade, isso acontece com muita gente, independente do estilo que você for estudar, independente do instrumento que você for aprender. Claro que aqui eu vou falar para pianista e tecladista, mas se você é qualquer instrumentista ou de qualquer área, se você consegue absorver esse conteúdo, você consegue aplicar em qualquer área. Então, a ilusão desse estudo aleatório, ela vem muito da procrastinação. Quando você tem algo para fazer, tem um objetivo determinado, até você chegar naquele objetivo, você tem as etapas e você acaba consumindo conteúdos demais, muitas vezes não relacionado diretamente com o seu objetivo. Vamos supor que você quer aprender a improvisar. Então, você começa a tentar aprender a improvisar e em seguida tu já está aprendendo uma música clássica. Então, é meio que elas não são totalmente contraditórias, mas uma música ela puxa mais da memória, né, e da memorização, interpretação, e o outro estilo, o jazz, ele vai puxar mais da tua criatividade, do teu jogo ali ao vivo. Então, você não ter essa sequência bem definida do que estudar vai te travar e muito na sua evolução e pode, infelizmente, te levar a uma frustração profunda e você acabar parando de tocar. Um grande vício que os músicos geralmente têm é ficar colecionando técnicas, né? Tem um grande amigo aqui no Ceará que se chama Caruso, não é cantor, é guitarrista, né? Mas que a gente brincando, a gente chegou a falar sobre gorduras musicais. É como se você estivesse absorvendo várias coisas que você vai só acumulando e você não gasta aquela energia que você absorveu em nada. Então fica aquela coisa de meio que inútil. Você acaba pegando várias técnicas e não aplicando. Isso é um erro muito grande e é como se você também estudasse 251 super avançados ali, enquanto você vai tocar numa igreja ou em qualquer canto, né? Não tem nada a ver com preconceito de estilos não, mas é só um exemplo. Você vai tocar numa igreja e o cara está tocando só os acordes aqui. Sendo que o que você está estudando é coisas muito avançadas que soa totalmente diferente do que está sendo tocado naquele momento. Então, a harmonia sem uma prática real, ela vai te deixar também frustrado nesse sentido onde você não consegue aplicar no seu cotidiano. E quando você vai aplicar, né, causa um estranhamento ali onde você está tocando, porque não faz parte do vocabulário daquele lugar. Se você tem um desses pontos aqui, dessa ilusão do estudo aleatório, você não está sozinho. E tem algo a mais para te dizer, você não está atrasado, você está desorganizado nos seus estudos. Pela minha experiência, eu consigo montar um cronograma para diversos tipos de alunos e de diversos níveis diferentes. Então, eu preparei aqui, caso você seja iniciante, um início correto para que você tenha uma estrutura necessária e consiga realmente progredir musicalmente.
nesse cronograma, ele vai de um nível mais básico e de certa forma, gradativamente, você vai sentir um progresso real. Claro que você tem que manter, sim, a constância e uma organização semanal dos seus estudos, tá? O primeiro ponto é postura e relaxamento, como você deve se pôr a praticar. Porque caso você não tenha uma boa postura e não toque relaxado, você pode causar tensões que pode gerar, claro, que com muito tempo, né, ou muita prática, pode gerar algum problema aí que você vai ter que fazer ou fisioterapia ou algo do tipo. E não é isso que a gente quer. Então, pensar na postura, né, as mãos sempre tocando de forma mais arredondada, sem tocar com os dedos esticados, assim, é uma mania comum de alunos iniciantes. E sempre bem relaxado. Tem que sentir os seus braços relaxados e a sua mão relaxada. Porque o que vai mandar na sonoridade é a sua intenção na dinâmica que você vai tocar. Ter um dedilhado consciente na prática do que você for fazer. Porque quando você muda o dedilhado de uma melodia, você pode criar uma dificuldade que não haveria necessidade caso você fizesse com o dedilhado correto. Como é que você sabe o dedilhado correto? Ponto 2. Dedilhado consciente. O dedilhado é algo que você deve estudar por música ou caso você estude já mais avançado, você deve estudar no seu cotidiano pensando no dedilhado consciente para o que você vai tocar. Não adianta você tocar peças muito rápidas com o dedilhado todo errado. Isso vai criar uma dificuldade a mais para a música. Então, isso é algo que você tem que ter na sua mente, de criar um dedilhado por peça ou criar um dedilhado ali por fraseado, para você ir se acostumando a tocar da melhor forma possível aquela frase. Ponto 3. Tocar as escalas com intenção. Esse é um assunto que atualmente eu estou batendo bastante nessa tecla sobre o estudo de escalas, por que estudar, como estudar e por que você não deve estudar algumas escalas. Sim, também tem isso. Estudar a escala com intenção sonora vai te trazer uma consciência musical. Não adianta ficar só naquele sobe e desce de escala se você não consegue sentir a sonoridade da escala. Então, você deve fazer um estudo das escalas com intenção sonora, e não apenas aquele sobe e desce. Caso você se interesse por esse assunto, se inscreve aí, que é algo que eu estou trazendo com certa frequência aqui. Ponto 4. O entendimento e o domínio do campo harmônico. Por que dominar o campo harmônico é importante? Caso você estude música ocidental, dessa cultura vasta do jazz, da música europeia, clássica e tal, isso é muito importante, porque você já tem os caminhos harmônicos que delimitam muito do que a gente pensa como escala, fraseado, licks, e você dominar esse conteúdo, claro, que de forma gradativa, né? Dominar as funções de dentro do campo harmônico, vai trazer em você uma consciência maior e com certeza vai aumentar a tua musicalidade. E o ponto 5, claro, é a prática, a aplicação prática, você deve manter na sua rotina. O que seria essa aplicação prática? É você ter a escala na teoria e saber fazer o sobe e desce? Também é. Essa prática seca, sim, é importante. Mas ainda mais importante é você aplicar tudo aquilo que você estuda. Se você estudou o campo harmônico, você vai analisar músicas e ver as funções daquela harmonia dentro do campo harmônico. Isso vai te dar um salto musical assim que fica incomparável, com toda certeza. A aplicação prática, ela vai te trazer essa consciência real daquilo que você está fazendo. O que seria isso? Se você pratica as escalas, né, você deve pegar músicas que utilizem aquelas escalas. Essa aplicação prática vai assim dar um boom muito grande na tua musicalidade. E tem sempre um paralelo entre um músico que estuda sem colocar aquilo em prática, né? Fazer a sincronia da teoria com a prática, e o músico que é o prático que acaba aprendendo a teoria. Bom, qual dessas duas formas é a correta? Na minha visão, nenhuma das duas. Você deve fazer isso já desde sempre.
Não é você estudar só teoria e depois estudar a prática. Não é você ser apenas um músico prático e depois estudar a teoria. Você pode fazer isso de forma junta, ao mesmo tempo, e isso vai te trazer uma consciência maior e vai realmente fazer com que você tenha essa gradação ao longo do tempo. É como se fosse um lutador. Um lutador, ele vai aprender os golpes lá, e ele, para se graduar, ele tem que aplicar aqueles golpes ali até conseguir ter o domínio daquela faixa que ele está. Existem então dois caminhos que a gente pode seguir, que é o caminho da improvisação e o caminho da interpretação. Claro, eles também andam juntos. É como se fosse aqueles conjuntos, sabe? Que tem um conjunto aqui grande, outro aqui e outro que vai fazer parte dos dois. Então, é dessa forma que você deve encarar esse início. Esse, então, é um caminho coerente para você seguir e, com certeza, você vai passar a utilizar as informações que você vem acumulando. E não fica só um monte, um atumultuado de coisas que você foi aprendendo sem utilidade. Como, por exemplo, você aprendeu algo como essa escala aqui, ó. E você vai aprender músicas que tenham essa escala como base. Por exemplo, Canon em Ré, que eu mostrei até em um vídeo anterior. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Essa harmonia. A melodia. E você começa a sentir as funções dos acordes que estão sendo tocados. Claro que isso vai limitar você a estudar uma coisa por vez, talvez sim, mas que nesse acumulado você vai sentir algo realmente coerente, algo que realmente faz sentido para a tua vida prática como pianista, como tecladista. Então, se você chegou até aqui, comenta aí qual é hoje a sua maior dificuldade no piano, para que eu possa trazer um material voltado para a sua dificuldade. Não esquece, se inscreve no canal e compartilha esse material. Se você é pianista ou tecladista, você tem uma missão: foco nas teclas.